Pessoal, tudo bem? Então, olha só, nós estamos aqui hoje para bater um papinho de um assunto importante na física, que é ótica física. Legal. Ótica física, na realidade, para nós temos que dar uma analisadinha em alguns fenômenos das ondas, claro, principalmente as ondas eletromagnéticas, nós vamos ver, e depois, tá ok? Especificar um fenômeno em particular, que nós vamos ver durante o nosso bate-papo. Então, olha só, quando a gente estuda ótica, legal, a gente já sabe que a ótica, a gente tem na cabeça luz, beleza. Então, olha o que acontece. E a luz faz parte de um espectro de ondas o quê? Eletromagnéticas, tá ok? A luz faz parte. Então, o que acontece? Se você pegar o espectro de todas as ondas eletromagnéticas, o que você vai ter? Aqui na parte de baixo, por exemplo, você vai ter 60 Hz. O 60 Hz aqui corresponde a que em termos de frequência? Corrente alternada. Legal? E aqui no topo, lá em cima, você tem, por exemplo, 10 a 20 Hz. Só para citar dois números. Então aqui, 10 a 20 Hz, que corresponde o quê? As radiações gama. Beleza. E aqui no meio você tem uma série de frequências de acordo com as ondas eletromagnéticas. E aqui, nesse espectro, entre 10 e 14 e 10 a 15 Hz, nós temos o quê? Nós temos, nós temos a nossa luz. Olha lá, luz. Olha lá, bacana. Então, é claro, a luz faz parte do espectro das ondas eletromagnéticas, só que, é claro, para nós, vida, para nós, pesquisa, para nós, vestibular, para nós, prova, ela tem todo um aspecto especial, porque é o carro-chefe da gente, é importante para pesquisa, luz, que faz com que essas frequências excitem os nossos órgãos vitais e a gente veja. E em cima da luz, dessas ondas eletromagnéticas, que nós vamos bater um papinho e depois, num segundo tempo, particularizar para a luz. Então, olha só, quando a gente começa a estudar os fenômenos das ondas eletromagnéticas, a gente pode fazer o seguinte esquema. Dá uma olhadinha. Eu tenho aqui dois meios, 1 e 2. Eu tenho aqui uma energia incidente. Legal? Incidente. Aqui eu tenho uma refletida e aqui uma refratada. Olha lá, refletiu, refratou. Então aqui, se o ângulo é I1, aqui vai ser o quê? I1, segunda lei da reflexão. Se aqui é I1, aqui I2. E a gente até pode aproveitar e dar uma lembradinha. Como é que funciona mesmo? É segunda lei da reflexão, segunda lei da refração. Vamos lembrar? Lei de Snell-Descartes. Depois a gente pode até bater um papo melhor. Então, quando isso aqui chega nessa superfície, uma parte refrata, uma parte reflete e uma parte faz o quê? Ela é absorvida pela superfície. Legal. Então você pode ver uma coisa interessante. Quando eu jogo aqui energia incidente, você tem três divisões. Eu posso dizer que E é igual a E1 mais EE2 mais EE3. O que são esses três E's? Olha lá. Esse aqui é a parte incidente. Beleza. Incidente. Que você jogou na superfície. Aqui nós temos o quê? Nós temos a reflexão. Uia, olha lá, reflexão. Aqui nós temos a chamada o quê? Refração. Refração. E aqui nós temos a nossa o quê? Absorção. Olha lá, as três. Então você pode ver que eu joguei aqui uma parte dessa onda, uma parte reflete,
essa parte refrata e um teco fica armazenado aí nessa superfície que você quiser, superfície S, bonita, o nome que você quiser. Agora olha só, dessas três aqui, é claro que para nós agora, né, estudo, essas duas, você está cansado de saber que são as campeãs, absorção, pouquinho, mas assim mesmo, vamos bater um papo dessas três energias aqui. Olha só, quando nós temos reflexão, o que acontece na reflexão? A tua onda bate e volta. Então, o que acontece? Você pode ter ou não inversão de fase. Inversão de fase. Lembra inversão de fase? Se você quiser, aqui no cantinho, rápido, olha só. Então você tem uma onda, legal? Se ela chega aqui num ponto fixo, ela reflete com uma inversão de fase. Num ponto móvel, sem inversão de fase. Então, olha só, na reflexão, você só vai ter inversão de fase se o índice de refração do meio 2, olha lá, for maior que o N1. Legal? Na realidade, é como, entre aspas, o N2 aqui fosse um ponto o quê? Fixo. Beleza? Aí você tem uma inversão de fase. Se não for, você não tem inversão de fase. E aí, normal. Olha lá, ângulo de incidência, reflexão, sem problema nenhum. Quando você tem a tua refração, não há o quê? Inversão de quê? De fase. Não há inversão de fase. A luz bateu, passou com a mesma fase para o meio 2. Bacana. Então, reflexão, inversão de fase, CN2 maior que N1. Eu posso até colocar aqui, entre aspas, é como se o meio 2 fosse, entre aspas, um ponto quê? Um ponto fixo. E na refração? Refração, não há inversão de fase. E agora, absorção. Na absorção, o que pode acontecer? Na absorção, você tem uns detalhes que vale a pena a gente comentar. Na absorção, se você tiver um corpo negro, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que ele vai absorver bem todas as cores. Então, absorve o quê? Absorve bem todas o quê? As cores. Beleza, legal? Tá aí. Absorve bem todas as cores. Você pode ter um corpo branco. O que acontece com o corpo branco? Ele difunde, ele reflete bem todas as cores. Então ele difunde. Se você quiser, ele reflete bem o quê? Todas as cores. Todas as cores. Legal. E você tem agora um caso interessante. Qual é o caso interessante? Se você tiver uma superfície com uma cor X, o que vai acontecer? Ela vai refletir essa cor X e vai absorver as outras. Então aqui, reflete a cor X e absorve o quê? As outras cores. Olha lá, que legal. Então tá aqui. Então você pode ver três fenômenos. Reflexão, beleza, I igual a R. Absorção, Lei de Snell. E absorção, legal. A gente está comentando negro, tudo, branco, tudo, beleza? E se você tiver uma superfície com uma cor X,
amarelo, vermelho e assim por diante, vai refletir a cor X e absorver as outras cores. Tá ok? Então você pode ver esse nosso papo, por enquanto, só teórico. Claro que aqui você tem igual R, lei de Snell, bacana, mas só para você ter uma noção, olha aí, o que acontece quando uma radiação incide numa superfície. Olha aí, então, nosso papo. Então a gente começou aqui do espectro das ondas eletromagnéticas, onda mudando de meio, olha só, a soma dos três fenômenos e aqui um detalhamento um pouco melhor desses fenômenos. Legal? Só que tem mais um. Tem um fenômeno agora aí em cima disso que é legal. É o fenômeno de quê? Da dispersão. E esse fenômeno da dispersão, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma figurinha aqui para a gente bater um papo. Então, olha lá, essa figurinha para a gente analisar a dispersão. Então, olha só aqui o que eu vou desenhar. Então, olha só, eu vou desenhar o nosso velho prisma, olha lá. Então você tem aqui o prisma, olha lá, beleza? E aqui no prisma eu vou jogar o quê? A luz branca, tá ok? Quando a luz passa para dentro do prisma, claro, eu estou falando aqui de índices de refração que diferente, eu vou ter o quê? A dispersão aqui em quantas cores? Olha lá, nas 7 cores que você está habituado já a visualizar. Olha só, então aqui você vai ter o vermelho, aqui alaranjado, aqui amarelo, aqui vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Olha só, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O espectro solar ou as cores do famoso arco-íris. Olha só que legal, o cara gosta, vavavave, só que não adianta guardar como vavavave se você não sabe o que é o vavavave. Então lá, vermelho, alaranjado, amarelo, vermelho, azul, anil e violeta. E agora uma coisa, por que acontece isso? Porque acontece isso por motivo. O índice de refração, ele depende de quê? Ele está relacionado com a frequência. Então, você tem aqui as frequências, índice de refração de quê? De cada cor. Então você tem o quê? Essa dispersão das 7 cores quando ele atravessa o quê? O prisma, que é o mesmo efeito, o quê? Do nosso velho e bom arco-íris. Bacana. Você tem lá a dispersão, refração, legal? Lá você tem até a reflexão total no arco-íris e você tem aqui as 7 cores que você está habituado a trabalhar. Então você tem, olha só, você tem, deixei na lousa, os fenômenos da reflexão, refração, absorção. Beleza, legal, tranquilo. Aqui não falei nada de muita novidade. E depois aqui nós acrescentamos, ou eu nem coloquei o título, vou colocar o título é sempre bonito. Olá, dispersão das cores, tá ok? Relacionando o que? A frequência e o índice de refração de cada cor. Beleza, isso aqui. Olha lá, essa parte aqui, teórica entre aspas, né? Nessa aula é teórica, porque aqui exercício prático de refração, absorção, a gente praticamente não trabalha nessa altura do campeonato, mas está aí. Beleza, e aí nós temos o quê? 4 fenômenos. E o que nós vamos agora analisar? Nós vamos analisar um outro fenômeno, um fenômeno importantíssimo, campeão, que é o fenômeno de quê? Da interferência da luz. Legal? Você vai ver que esse vai demandar um esquema,